Olá pessoal, estamos de volta aqui na nossa academia virtual, cujo objetivo é justamente levar conhecimento. Conhecimento, ele traz libertação, né? Libertação de amarras, libertação de algumas distorções que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Hoje eu quero aqui dar continuidade ao nosso assunto central desse semestre relacionado ao analfabetismo funcional. E o tema da nossa aula de hoje é o analfabetismo funcional, fato e opinião. E nós resolvemos escolher essa temática tendo em vista que as estatísticas, as pesquisas demonstram que o analfabeto funcional, ele não consegue diferenciar fato de opinião. Isso é muito preocupante no momento, numa época em que nós estamos vivendo, de muita fake news, de muita desinformação. Então é por isso que nós precisamos desenvolver habilidades, desenvolver capacidade e mais profundidade para nós começarmos a entender, a diferenciar fato de opinião, para que nós não sejamos induzidos, nós não sejamos manipulados nessa era de informação, mas que tem um viés de desinformação tão paralelo e tão grande quanto a informação. Vamos lá então, o que é fato e o que é opinião sobre o fato. A gente precisa diferenciar fato de opinião. O que é o fato? Fato é um acontecimento. Fato é algo que está ocorrendo, é algo que já ocorreu, e fatos, eles são imutáveis, fatos não se mudam. Já a opinião é aquilo que eu penso sobre aquele acontecimento. Por exemplo, o que eu penso sobre o descobrimento do Brasil, o que eu penso sobre o movimento de 1964. Então, se a minha opinião é favorável ou desfavorável, ela não representa o fato. O fato foi o acontecimento. Vejamos aqui, então, que essa habilidade, a gente sabe que não é muito fácil, mas eu quero mostrar aqui para vocês alguns mecanismos que nós podemos trabalhar mais profundamente, dentro e fora da sala de aula. Eu sei que professores vão assistir esse vídeo e nós precisamos trabalhar essas informações. Essas informações, essa diferenciação entre fato e opinião, nós desenvolvemos à medida que nós vamos propiciar aos acadêmicos, aos alunos, a capacidade de diversos textos onde eles vão começar a trabalhar e diferenciar. Logo após esse nosso bate-papo aqui, eu vou colocar alguns exercícios e alguns textos onde você vai poder identificar fato de opinião a partir desse nosso momento aqui, depois desse nosso momento. Vamos ver aqui um exemplo bem claro entre fato e opinião sobre o fato. Por exemplo, quando falamos que uma árvore caiu na Avenida Paulista, ou que uma explosão ocorreu na capital do Líbano, nós estamos relatando o quê? Acontecimentos.
nós estamos relatando fatos. Então, não há discussão em relação à natureza desses acontecimentos, porque nós temos provas de que ele ou eles aconteceram. Tá? Então, tem um provérbio popular que diz: contra fatos não existe argumentos. Por quê? Porque eles aconteceram. Né? Agora, o que é opinião sobre os fatos? Vamos imaginar que nós falamos que a árvore caiu, né? Caiu na avenida, que houve também a explosão, aquela explosão que aconteceu no ano passado lá no Líbano. Foram fatos reais. Agora, se de repente eu começo a dizer que a árvore que caiu era bonita, eu não estou falando sobre o fato em si. Eu estou dando uma opinião pessoal que aquela árvore que caiu era muito linda, era um ipê, né? Era uma árvore bastante multicolorida. Então isso aí já se chama opinião sobre o fato. Também, se eu disser, por exemplo, que a explosão foi um incidente mais grave da semana do mundo, eu estou emitindo aqui. Eu não estou emitindo fatos. Eu estou apresentando opinião sobre os fatos. Tá? Então aqui nós estamos emitindo a nossa opinião a respeito desse determinado assunto. Você percebe então a diferença entre fatos e opinião? Muitas vezes você está lendo uma notícia e como saber que essa notícia não exprime a opinião do articulista, do jornalista, ou de fato é fato, né? Existe um relatório da OCDE. A OCDE é uma organização onde é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, composto de várias nações importantes da Terra, e a OCDE é a mesma que avalia os índices educacionais do Brasil e de outros países, e que todos esses índices educacionais, o Brasil tem uma meta a ser trabalhada para que ele possa ser considerado, ele entre para o ramo das nações desenvolvidas. E esse relatório da OCDE, que foi emitido em 2019, mostrou que apenas 10% dos jovens do mundo, não é só do Brasil, conseguem distinguir fato de opinião. Então, é por isso que esse assunto ele precisa ser urgentemente trabalhado. Para nós combatermos a questão da desinformação que vem acompanhando o analfabetismo funcional, mais uma vez coloco aqui em xeque a questão. É preciso trabalhar determinados textos dentro da sala de aula para que os estudantes, os acadêmicos comecem a distinguir fato de opinião. Vejamos aqui algumas ideias para você saber, quando você estiver lendo o jornal, se aquele jornal ele simplesmente está, hoje em dia a desinformação é muito grande, então você precisa saber o nome de alguém que está ligado à opinião, aquela opinião. Por exemplo, quando você pega um jornal, existe uma coluna do fulano de tal, do colunista. Aquela coluna necessariamente não reflete a opinião do jornal. Sempre é colocada, às vezes, alguma coisa, alguma informação lá embaixo nesse respeito. Tá? Mas e o restante do jornal? O restante do jornal também você tem que ter um olhar clínico para saber se aquele jornal não está emitindo opinião do editor sobre o assunto.
Hoje nós estamos vendo uma onda a nível mundial, né, onde o que acontece, né, os jornais estão emitindo de uma forma, às vezes, bem aberta a opinião deles sobre determinado governo, tá? E não fatos que acontecem nesse determinado governo. Isso você está percebendo que está acontecendo muito, não só no Brasil, mas em outros países também. Então, se aquele veículo de comunicação não gosta do governo X, ela vai emitir opinião como se estivesse emitindo fatos. E aí existe distorção e pode levar a induzir as pessoas a uma notícia mentirosa, né? Segundo ponto que eu quero destacar aqui, verifique se o jornal é uma fonte confiável. Hoje nós temos, antigamente era possível, anteriormente, você confiar quando ainda não existia a internet, as pessoas confiavam plenamente no telejornal fulano de tal. Se não aconteceu, se aquele fato não foi relatado pelo jornal fulano de tal, então não era fato. Precisava estar ali naquele programa, naquela rede de televisão. Mas com o advento da internet, o que aconteceu? A televisão, esses jornais mais tradicionais, eles não têm mais o monopólio da verdade, o monopólio da edição. Então, qualquer um de nós com acesso à informação, nós podemos averiguar, nós podemos emitir, né, a opinião sobre determinados acontecimentos ou simplesmente colocar os fatos como eles se apresentam. Então, quando aquele jornal começa, de repente, querer opinar sobre aquele fato, distorcer a realidade, você percebe logo. Então, primeiro e segundo ponto que eu quero destacar aqui, que você precisa verificar se o jornal é uma fonte confiável. Terceiro, veículos de pouca credibilidade tendem a misturar com mais frequência fatos com opiniões. Então aí é momento de você ter bastante cuidado, tá? É interessante observar que mesmo hoje, nessa era pós-moderna, onde a verdade ela acaba sendo monopolizada, ou que dentro dessa perspectiva de que cada um tem a sua verdade, até mesmo a ciência, né, ela não está imune da manipulação. E vocês sabem muito bem disso, né? Por isso que é preciso nós verificarmos os dados de onde procede aquelas informações. Ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse assunto que nós abordamos aqui. Não deixe de deixar o seu like e o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu estou te aguardando. Tchau, até o próximo encontro.